Boa noite, na paz do Senhor para todos os irmãos. Eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para reflexão nesta noite. Que o Espírito Santo possa falar em cada coração. Eu quero ler a palavra de Deus aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4, e versículo 1 a seguir. Eliseu aumenta o azeite da viúva. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Eliseu, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Declara-me para mim o que é que tu tens em casa. Se não uma botija. E ela disse: Eu não tenho nada em casa a não ser uma botija de azeite. Então disse ele: Vai e pede para ti vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite sobre aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheia aquelas foram aquelas vasilhas. Disse ela a um dos filhos: Trazei aqui mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E disse ele: Vai, vende o azeite e paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus queridos irmãos, essa palavra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir, a palavra do Senhor vai nos ensinar que uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Eliseu, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Essa mulher era uma mulher de filho de profetas. Naquela época de Elias e Eliseu, tinha a escola dos profetas, tinha o lugar onde as pessoas aprendiam a palavra de Deus. E essa mulher servia a Deus, ela juntamente com seu esposo. A gente vê algumas pessoas que pregam essa palavra e dizem que o esposo dessa mulher vem a falecer, e ele era um homem de Deus, era um servo do Senhor, mas automaticamente essa mulher fica toda endividada, a ponto de o credor levar os seus 2 filhos para lhe serem escravos. Ela perde seu esposo, perde seu ente querido, e algumas pessoas dizem que esse homem que servia a Deus, quando deixa essa mulher que era serva de Deus viúva, automaticamente ele não tinha responsabilidades. Serviam a Deus, deixou a mulher endividada, a ponto do credor querer levar os 2 filhos para lhe serem escravos. Mas a gente estudando a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos diz que esse homem era um servo de Deus. Este homem era um homem que fazia a obra do Senhor, e o nome desse homem era Obadias. Este homem, por nome Obadias, ele zelava de 100 homens de Deus, 100 profetas do Senhor. Ele e a sua família, os seus filhos, eram as pessoas dedicadas à obra de Deus, dedicadas a servir a Deus acima de todas as coisas. E ele largava muitas das vezes de fazer as coisas até para a sua própria casa, para servir a obra de Deus. Quantos e quantas pessoas que estão pregando a palavra de Deus, que estão louvando para engrandecer o reino do Senhor, que tem uma chamada para pregar a palavra, muitas das vezes ele deixa a desejar, até muitas das vezes dentro do seu lar, larga de fazer alguma coisa, um momento de lazer com a sua família, para estar dentro da casa de Deus, para estar fazendo a vontade do Senhor. Muitas das vezes nós que fazemos a obra de Deus, não temos tempos, minutos e segundos
qualquer hora do dia nós estamos prontos para fazer a obra do Senhor, para pregar a palavra. Pessoas te ligando pela madrugada, pessoas te ligando o dia, pedindo orações, clamando pela misericórdia de Deus, e nós atendemos. E muitas das vezes deixamos o nosso lar, deixamos a nossa família para ir pregar a palavra. Então esse homem, ele servia a Deus e zelava de 100 profetas. Hoje, se for para a gente zelar de 3 pessoas que estão servindo a Deus, é difícil para nós, porque a vida financeira não está fácil. Então, este homem, ele servia a Deus e zelava de 100 profetas. Mas a Bíblia diz que esse homem perde a sua vida. E quando ele perde a sua vida, ele deixa a sua esposa toda endividada, a ponto do credor chegar na porta da sua casa e bater, dizendo: eu vim aqui para levar os seus 2 filhos para eles serem escravos. E essa mulher, servindo a Deus, buscando a presença do Senhor, essa mulher fica preocupada, porque o credor bateu na sua porta para levar os 2 filhos para eles serem escravos, vendida à escravidão. E pelo que eu entendo na palavra do Senhor, escravidão é a pessoa servir o mundo, ela está na mão do inimigo, ela está na mão do diabo. Então, o que escraviza as pessoas é o próprio inimigo. Então, quem serve a Deus, quem faz a vontade do Senhor, está fazendo a obra de Deus. E esses 2 filhos iriam ser vendidos à escravidão. Mas de repente, essa mulher sabe aonde recorrer. A Bíblia fala que ela vai até Eliseu, dizendo: Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, e é chegado o credor para levar os meus 2 filhos para eles serem escravos. Ela tinha um homem de Deus a recorrer, ela tinha a presença de Deus em sua vida, e ela bate na porta de Eliseu, falando para Eliseu: Eliseu, meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E automaticamente, quando chega alguém até a nós para clamar, para pedir uma misericórdia da parte de Deus, para pedir uma oração, ela vem relatando já o seu problema. Eliseu, meu marido, o teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Automaticamente nós vamos abrir a nossa boca e dizer: eu vou orar e Deus vai prover. Quantas e quantas vezes as pessoas talvez necessitando, padecendo, a ponto dessa mulher, a ponto de perecer por causa da necessidade material, o alimento faltando, e ela em desespero. E essa mulher bate na porta de Eliseu. Eliseu poderia abrir a boca e dizer: eu vou orar para a senhora e Deus vai agir, Deus vai entrar com providência. Mas Eliseu, automaticamente, eu creio que Deus fala com ele em seu coração. Eliseu, talvez ele quis pôr a mão para orar para aquela mulher, ele quis no impulso orar para aquela mulher, talvez, e o próprio Espírito de Deus toca no coração de Eliseu: Eliseu, a vida dessa mulher está assim, assim, assim. E Eliseu fica calado. Aí Eliseu, em vez de orar, sabe o que ele fala para aquela mulher? Ele disse: que te hei eu de fazer? Ou o que queres que eu te faça? E antes dela responder, ele disse: declara-me para mim o que é que tu tens em casa. E ela disse: Eliseu, a tua serva não tem nada em casa. Irmãos, Eliseu, ele usado por Deus, em vez de fazer uma oração, ele faz uma pergunta. Muitas das vezes, nós que estamos fazendo a obra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, nós temos que pedir direção de Deus, até para trazer uma palavra para a vida de alguém. Nós temos que tomar muito cuidado para não sair abrir a nossa boca de qualquer maneira sem Deus ordenar. Então nós temos que pedir discernimento de espírito e dizer para Deus: Senhor, o que eu vou falar para esta mulher? Será que Eliseu não estava pensando, falando com Deus, dizendo o que eu vou falar para ela? Eliseu ora a Deus no meu ponto de vista, e Deus fala o que era para ele falar. Deus não permite ele orar, permite ele fazer uma pergunta: declara-me para mim o que é que tu tens em casa. Ela disse: Eliseu, a tua serva não tem nada em casa. Ela disse automaticamente: não tem nada em casa, porque há momentos em nossas vidas que a luta está tão grande, tão travada, que os nossos bens materiais, a nossa casa, o nosso carro, o nosso bem financeiro não vale de nada. Nós não queremos perder os nossos filhos. Quantos pais, na época de hoje, têm os seus filhos muitas vezes servindo o inimigo, e muitas vezes nem o dinheiro traz a alegria dessa família, nem os bens materiais traz a paz para essa família.
Mas eu tenho um Jesus nesta noite, que Ele é a paz para a sua vida, que Ele é a paz para o seu coração, que Ele muda a história, Ele ressuscita morto, Ele cura os enfermos, Ele dá a vida eterna, Ele é Deus. Ele é Deus que entregou Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Ele é o Deus que supra as suas necessidades. E automaticamente essa mulher disse: eu não tenho nada em casa, porque ela estava dizendo para ele: Eliseu, a minha casa não vale nada, o que eu quero é os meus filhos na presença do Senhor. Eliseu olha para ela, sabendo que o credor bateu na porta, porque ela lhe declarou que o credor bateu na porta. Eliseu olha para ela e disse: que tinha eu de fazer? Ela disse: eu não tenho nada em casa. Aí ela lembra: a não ser uma botija de azeite. Ela disse: a não ser uma botija de azeite. Azeite, a Bíblia fala, significa a presença de Deus em nossas vidas. Mas naquela época, automaticamente também o azeite era um bem precioso, que valia muito dinheiro. Mas a Bíblia diz que aquela mulher tinha um pouco de azeite, e o azeite que ela tinha não dava para suprir nem um pouco das suas contas. Não tinha condições daquele pouquinho de azeite agir nada na vida dela. Irmãos, há momentos que nós esquecemos, nós que servimos a Deus. Parece que o Espírito Santo está tão longe de nós que nós esquecemos que temos um pouco de comunhão com Deus, tem um pouco de azeite em nossas vidas, porque a luta está travada. Quantas vezes você talvez disse: o Espírito Santo parece que me abandonou, Deus parece que está longe de mim, o céu muitas vezes está muito longe. Nós clamamos, falando, e parece que o céu está longe. Mas de repente, ela disse: a não ser uma botija de azeite. Então disse ele, usado por Deus, tudo palavra revelada. Então disse ele: vai e pede vasilhas emprestadas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não pouca. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. E ela ordena os 2 filhos, antes do credor chegar para levar os 2 filhos para eles serem escravos. Ela disse aos 2 filhos: vai, porque o profeta mandou pegar vasilha aos vizinhos. E eles vão de casa em casa pedindo vasilhas emprestadas. Primeiramente, eu vejo que essa mulher tinha comunhão com os vizinhos, porque os filhos foram de casa em casa. Segundo, ela tinha comunhão com os filhos, independente se o seu filho serve a Deus, independente se está no mundo, independente se usa droga, independente se está no pecado, você tem que amar o seu filho. Você tem que amar o seu filho de uma maneira sobrenatural que vem da parte de Deus. Porque vai chegar um determinado momento que o seu filho vai te obedecer, e uma ordem que você dá da parte de Deus para a vida dele poderá mudar a vida dele. E os filhos obedecem à voz da mãe, porque tinha intimidade, tinha vínculo com a mãe. O profeta veio aqui em casa, meu filho, e falou para nós pegar vasilha aos vizinhos, e ela ordena, e os filhos tinham comunhão com ela, independente se serve a Deus ou não. Nós temos que amar. Se for uma pessoa homossexual, ou se for uma pessoa que usa droga, ou na prostituição, uma criança que está lá de fora, ou um jovem que está no mundo das drogas, perdido, no lamaçal de pecado, nós devemos amar, porque é o nosso filho, é herdeiro do céu também. Então esta mulher ama o seu filho, diz para ele, o profeta diz para buscar vasilha emprestada aos vizinhos. Aí ele disse, aí elas vai, imagina o filho, irmão, batendo na porta de alguém, imagina o filho sem servir a Deus, batendo na porta de alguém, e a vizinha não gostava dessas crianças. A vizinha talvez não gostava nem de ver. Porque quantas mães na época de hoje que tem os seus filhos, a mãe servindo a Deus e o filho no mundo, quantas pessoas não querem nem ver seu filho perto. Mas se você tem amor, a sua comunhão com Deus vai atingir os vizinhos. E a Bíblia diz que eles batem na porta. Agora imagine ele batendo na porta, a mulher dizendo: ei, eu não vou te ajudar, não vou dar vasilha. Aí ele pega e fala, talvez: ei, a minha mãe mandou, porque tem profeta lá em casa. E quando talvez ele fala, a minha mãe mandou, a vizinha pega e diz: a sua mãe é uma mulher de Deus, a sua mãe é exemplo, eu vou ajudar com essas vasilhas por causa da sua mãe. Ei, mãe, ei, mulher de Deus, seja exemplo na sua vida, seja exemplo para seus vizinhos, seja exemplo na sua casa, porque Jesus vai entrar com providência na sua vida se você der testemunho vivo e agradável aos olhos de Deus. Automaticamente nós temos que agradar a Deus e automaticamente agradar as pessoas que estão perto de nós. Temos que ser cristão e temos que amar o próximo. Automaticamente talvez eu, o filho, olhando e a mulher dizendo: ei, a sua mãe é uma grande mulher de Deus, eu vou ajudar. E foi dando vasilha para todo lado. E de repente a Bíblia diz que então
entra e fecha a porta, o profeta diz: sobre si e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Ela pegou e foi pegando a vasilha, pegando um pouquinho de azeite, os filhos trazendo as vasilhas dos vizinhos, e ela foi enchendo. E azeite naquela época valia dinheiro, e o pouquinho de azeite que tinha foi fazendo um milagre, enchendo vasilhas até transbordar. E foi enchendo porque ela obedeceu a ordem do profeta, os filhos também. Aí a Bíblia diz: partiu pois dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. E ele lhes trazia as vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que cheia aquelas vasilhas foram. E disse a um dos filhos: traz-me aqui mais uma vasilha. Porém ele lhe disse: mãe, não tem mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. A mulher que era pobre, de uma hora para outra obedeceu a ordem de Deus. E automaticamente eu vejo várias pessoas obedecendo a ordem de Deus. O profeta obedece a ordem de Deus. Porque muitas vezes as pessoas não carecem só de oração, irmão. Carecem muitas das vezes de uma pergunta. Muitas vezes a pessoa, o lar está todo difícil, a vida financeira desorganizada. E muitas vezes não adiantamos nós orar. Nós temos que pegar e compartilhar. Quantas vezes Deus tocou no meu coração para compartilhar aquilo que Deus me deu com as pessoas. O irmão chega na casa, falando, comunicando com o irmão em casa está assim, e nós pegamos, vamos só orar, Deus vai prover. Se nós temos o alimento, vamos repartir, vamos compartilhar um com o outro. Então a Bíblia diz que Eliseu, ele ora a Deus e fala para ela: pega o azeite, faz assim, ela obedeceu a ordem, e eles traziam as vasilhas, os filhos, e ela as enchia. Transbordou a casa dela de azeite. E de repente a mulher que era pobre fica milionária, fica rica, porque obedeceu a ordem de Deus. E o credor que iria bater na porta não precisou mais bater na porta, não precisou levar um filho à escravidão. Ei, mulher de Deus, ei, homem de Deus, Deus manda te dizer nesse dia de hoje: o credor pode até bater na porta da sua casa, mas se tu for fiel a Deus, o diabo não vai levar seus filhos para a escravidão. E automaticamente, mulher, se o seu filho está lá de fora, deixa Deus usar você para ser humilde, amar ele da maneira que ele estiver, e a sua vida vai ser mudada, a vida deles. Os filhos que era canal de maldição, talvez que ele estava no mundo, automaticamente por causa do amor da mãe, foi canal de bênção e vitória para dentro do lar. Que fica essa palavra do seu coração. Essa mulher foi próspera, foi abençoada, porque obedeceu a ordem de Deus. Mas automaticamente Deus prosperou essa mulher. E sabe o que ela fez? Ela não distanciou dos caminhos do Senhor. Ela lembrou da casa do Senhor. Ela lembrou. E tudo que nós temos, irmãos, tudo que Deus entregou sobre as tuas mãos, bens financeiros, saúde, dinheiro, lar, casa, carro, que Deus entregou sobre a tua vida, lembra de uma coisa: não é seu. Você está cuidando de algo que Deus entregou nas suas mãos. Tudo é graça, louvor a Deus. Então quando Deus nos abençoa e nos prospera, sabe o que ela fez? Então veio ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende as vasilhas, vende o azeite, paga toda a tua dívida, e tu e teus filhos vai viver do resto. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família. Deus é na tua vida, Deus é na tua casa e na tua família. Que fica essa palavra de reflexão. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós somos do Ministério Curando Almas, ministério aqui na cidade de Rio Verde, Rua Bahia do bairro Machinhas, Rio Verde, Goiás. As portas estão abertas, porque aqui Jesus tem curado almas através do Evangelho. Que Jesus abençoe cada um dos irmãos e que tenha um ótimo dia, uma ótima noite, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor.